quero convidá-los, irmãos, continuando no estudo, eu preguei na última vez no livro de Romanos, no capítulo 8, e nesta vez eu quero pregar a mensagem em qual eu tenho estudado o livro de Romanos, agora no capítulo 6, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 15. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 15. E o tema da mensagem é: quem é nosso Senhor e qual será o nosso salário? Uma reflexão a qual os irmãos devem ter em suas mentes a cada dia. Quem é o seu Senhor e qual será o seu salário? Todos encontraram? Romanos capítulo 6, a partir do versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da desobediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Oremos mais uma vez, agradecidos pela palavra, e para que Deus possa nos iluminar neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado a Deus pelo privilégio de ter a Tua palavra em mãos, de ter bons olhos para ler a Tua palavra, bons ouvidos para ouvir a Tua palavra e bocas para proclamar a Tua palavra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, retê-la em nosso coração e em nossas mentes, neste momento, ó Pai. Que nosso coração seja terra fértil e não terra seca, ó Pai. Conforme aqui mencionado pelo pastor, ó Deus, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos ouvir a Tua palavra, ó Deus, que possamos não só ouvir, mas guardar em nossas vidas, assim como os apóstolos guardaram aquilo que o Senhor pregou, aquilo que o Senhor caminhou e aquilo que o Senhor ensinou. Que possamos, na mesma forma, ó Pai, como servos de Cristo, ó Deus, receber a Tua palavra, proclamar a Tua palavra e guardá-la e viver a Tua palavra, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, e obrigado, ó Deus, pelo privilégio desta igreja estar de portas abertas e pela liberdade que temos neste local, neste país, de ter a Bíblia aberta em nossas mãos, ó Deus. Que as demais nações tenham essa mesma liberdade, ó Pai, para que o Teu Evangelho possa ser proclamado em todas as nações. Cremos em Tua soberania, cremos no Teu poder, ó Pai, que poderá libertar as trevas, ó Pai, muitas vidas das trevas, que poderá trazer a luz através da Tua palavra e através de missionários que estão em campos, ó Deus, que os abençoe da mesma forma neste dia, dia do Senhor. Assim como pedimos também para as demais igrejas co-irmãs, que o Senhor possa também abençoá-los, ó Pai, para que possamos caminhar juntos, ó Deus, até a nova Canaã, até a Jerusalém Celeste, ó Pai, a qual aqui como peregrinos almejamos, ó Deus, até a sua volta, nosso Senhor. Ó Deus, é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo que oramos e agradecemos neste momento. Amém. Bom, meus irmãos, o mundo muitas vezes vai trazer a filosofia do famoso francês Emmanuel Kant e também do famoso francês Jean-Jacques Rousseau, onde o homem nasce bom e a sociedade o corrompe,
onde há alguns caminhos para que nós possamos caminhar. Porém, meus irmãos, a Bíblia é clara que não há vários caminhos, mas há somente um caminho, que é Jesus Cristo. E que nós não somos isentos, não nascemos isentos, ou seja, não nascemos bons, mas nascemos no pecado, e que não há terceira via neste momento, mas há duas vias, ou permanecemos no pecado, ou permanecermos na graça. Não há outras vias, ou a uma ou a outra. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam, eu não preciso de religião. Para que religião? Eu posso viver minha vida seguindo as leis, seguindo ser uma boa pessoa. Mas, na verdade, essas pessoas mal imaginam ou não percebem que estão seguindo o príncipe deste mundo, que estão seguindo a potestade do ar, conforme Paulo vai mencionar também em Efésios, a qual estão mortos em delitos e pecados. E ou elas servem a um senhor, ou elas servem a outro senhor. E é interessante isso, que não há um terceiro senhor, mesmo que elas pensem que são dono da vida delas. Elas muitas vezes pensam, não, eu sou dono da minha vida. Na verdade, não. Ela está vivendo para alguém, trabalhando para alguém. E certamente ela receberá um salário do seu trabalho. Paulo vai iniciar no versículo de número 15. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. A primeira consideração aponta para o princípio. A obediência conduz à escravidão. A primeira consideração: é dever do cristão estar em Cristo e oferecer-se obediência a um Senhor, ou seja, ao Senhor Jesus, sabendo que agora ele não é mais escravo do pecado, mas agora ele é servo. Sabemos que nós temos dificuldades, principalmente no Brasil, de falar a palavra escravo, porque a palavra escravo denota o que nós conhecemos sobre escravidão, ou seja, a escravidão portuguesa, a escravidão que trouxeram para o Brasil, os africanos, e muito maltrataram, Então, é este modelo que nós temos. Então, essa palavra é pesada para nós. Essa palavra escravidão é pesada, mas a Bíblia ela trata dessa forma de ser servo, ou seja, ser escravo de alguém. Antes éramos escravos do mundo, antes éramos escravos de Satanás, antes estávamos mortos em delitos e pecados. Mas agora, a partir do momento que somos libertos e verdadeiramente libertos pelo Evangelho e por Jesus Cristo, deixamos de ser escravos do pecado, deixamos de ser escravos de Satanás, agora passamos a ser servos de um Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo. Não adianta dizermos que somos agora cristãos e seguimos a nossa natureza carnal novamente. Não. Se nós fomos salvos pela graça, não estamos mais debaixo da lei, então devemos pecar de forma alguma, porque agora nós somos servos de Jesus Cristo, ou seja, somos escravos de Jesus. E aquele que é servo de Jesus, ou seja, escravo de Jesus, verdadeiramente está livre. Verdadeiramente está livre do pecado, livre também das consequências do pecado, e agora serve a um Senhor verdadeiro, um Senhor que é bom, um Senhor que é amável e um Senhor que quer coisas boas para nós. Porque ele diz: tomai de mim e experimentai-me, porque conheceis a mim e verificai que meu fardo é leve e não é pesado. Ou seja, Deus nunca nos dá um fardo que nós não possamos aguentar, ou que não possamos viver sem a presença dele, sem a mão dele sobre nós e sem o resgate dele sobre a nossa vida, quando muitas vezes passamos por tormentos e passamos por dificuldades. Já quando éramos escravos do pecado, não. É muito pesado o nosso fardo e muitas vezes nós não conseguimos carregar. Observe muito bem que Paulo vai dizer que porque não estamos debaixo da lei. O que a lei servia para nós? Mostrarmos as nossas deficiências.
mostrar que Deus é bom e justo, mas que nós jamais seremos cumpridores da lei, por mais que tentamos. Os judeus tentaram a todo momento cumprir a lei, quebraram todas, né? Não há uma lei só que eles conseguiram cumprir. Um exemplo claro é Davi, quando olha para Betseba. Quando ele olha aquela mulher no seu sótão, ele quebra todos os 10 mandamentos de uma vez só. Ele deveria estar trabalhando, na verdade ele estava descansando, porque o seu país estava em guerra, ele deveria estar com o seu país, Israel, na batalha, e ele estava descansando, que não era o dia do Shabá. Ele estava mentindo, porque ele mentiu ao marido daquela mulher, não contou a verdade, não contou a verdade ao profeta, ele quebrou mais um voto. Ele quis a mulher do próximo, quebrou mais um mandamento. Ou seja, só naquela passagem ele quebra todos os 10 mandamentos. E nós, muitas vezes, quebramos todos os mandamentos do Senhor, porque quando tropeçamos num tio de uma lei, nós quebramos toda ela. Então jamais somos justificados pela lei. A lei aponta para as nossas mazelas, para os nossos pecados. Ela aponta que nós não somos justificados por nós mesmos. Então devemos estar debaixo da servidão de um Senhor que cumpriu a lei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim, foi um homem santo, cumpriu toda a lei e ainda carregou os nossos pecados na cruz. E nos chama para a maravilhosa graça. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, ou seja, muitas pessoas falam para nós, principalmente muitas pessoas que não creem nas doutrinas da graça. Já que eu sou salvo, então que você é salvo pela graça, ela vai dizer, então você pode fazer o que quiser. Eu falo, não. Porque se eu sou salvo pela graça, eu devo andar em santificação, andar como o Senhor Jesus quer que eu ande. Eu agora não sou dono da minha vida, mas agora o dono da minha vida é Jesus Cristo. Eu não ando mais pela carne, mas pela graça. Porque meus olhos muitas vezes querem pecar, mas agora eu tenho um Senhor que diz, não peque. Então eu, pela graça, posso dizer não ao pecado. Não mais pela lei, porque a lei apenas me mostrava o que era o pecado. Mas agora, pela graça, eu tenho forças para vencer o pecado quando eu me ajoelho e oro ao Senhor e peço força. Senhor, me livre desta tentação. E o Senhor livrará, quando você realmente pedir a Ele. Agora, muitos cristãos têm pecado realmente. Muitos cristãos têm vacilado pelos caminhos, porque esquecem que tem um Senhor. Querem ser senhores de si mesmo. E quando a pessoa pensa que ela ainda é senhor de si mesmo, ela está servindo ainda o antigo senhor da vida delas, que é a sua própria natureza pecaminosa. Então ela esquece de orar pedindo forças a Deus, pedindo para livrá-lo da tentação. Meus irmãos, se há um momento de fraqueza em nossas vidas, peça ao Senhor. Ele irá livrá-lo do pecado. Ele irá livrá-lo da tentação. Por isso que Paulo fala, havemos de pecar porque estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Por que de modo nenhum? Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou obediência para a justiça. Ou seja, nós agora temos um Senhor a qual devemos obediência. E a primeira consideração aponta para esse princípio, a obediência que conduz à escravidão. O auto-oferecimento leva à obediência. Torna-se escravo a quem se obedece. Se você obedece o pecado, se você obedece a Satanás, você se torna servo dele. Agora, se você obedece aquilo que o Senhor quer que nós obedecemos a sua palavra, nós nos tornamos servos do Senhor. É por isso que o mundo muitas vezes não compreende a palavra crente, né? Crente significa crer no Senhor, viver como o Senhor vive, acreditar nele, conforme lemos quando Jesus responde a Tomé. Nós agora cremos,
muitas vezes não vemos, e muitos de nós não veremos aqui nesta terra as maravilhas que muitos apóstolos viram, que é o Senhor encarnado frente a frente, mostrando as suas chagas em suas mãos, no seu peito. Nós teremos o Senhor em nosso coração até o final dos tempos, em o qual veremos face a face. Mas bem-aventurados seremos nós, que veremos o Senhor face a face, na glória, e não somente neste mundo. Muitos viram somente neste mundo o Senhor, mas não creram, se afastaram dele. Mas felizes são aqueles que creram e estão com o Senhor, mesmo não vendo face a face, mas sentindo em seu coração. E se sentimos o Senhor em nosso coração, devemos obedecê-lo. Obedecê-lo agora como servos, escravos dele. Porque se somos escravos do Senhor Jesus, nós somos verdadeiramente libertos. Somos justificados perante a Deus. Somos livres do pecado que nos conduz à ruína, que nos conduz à condenação eterna. Porque o Senhor nos promete isso. Se vós sois meus servos, mesmo que mortos, viverão. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre o crente. O único poder que a morte tem sobre o crente é de entregar as nossas vidas aos braços de Cristo. Então, quando um crente falece, o único poder que a morte tem é entregar o nosso espírito nas mãos do Senhor Jesus. E quando ele retornar, ele retornará com o espírito de cada crente, para que primeiro os mortos receberão novos corpos e ressuscitarão com ele para a Nova Jerusalém. E nós, como igreja, seremos arrebatados. Olha o poder. O pó do nosso corpo voltará para a terra, mas o espírito voltará para Deus. Essa é a nossa garantia e essa é a verdadeira verdade que o crente deve em obediência. Obediência a um Senhor que pagou um preço alto na cruz, que derramou seu próprio sangue. Não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando de Deus na segunda pessoa da Trindade. Um sangue precioso derramado por nós, para que possamos ser chamados por Ele de filhos, de amigos, de servos. E o servo deve obediência ao seu Senhor. A segunda consideração aponta para a prática. A conversão implica numa troca de escravidão. Os cristãos eram escravos do pecado. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Contudo viestes a obedecer de coração. Lembra que nosso coração era de pedra, foi transformado em coração de carne? Que realmente cremos em Jesus Cristo agora? Então, agora devemos obedecer de coração aquilo que cremos e aquilo que recebemos da palavra de Deus. Porque agora não adianta mais dizer que eu sou cristão e vivo no pecado. Eu devo abandonar o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não é mais o meu Senhor, mas agora Jesus Cristo. Os cristãos agora estão livres do pecado e passam a obedecer de coração a doutrina ensinada. Versículo 18. Em uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Embora a figura da relação escravo-senhor não expresse a liberdade que o cristão tem em Cristo, ela serve para descrever a lealdade exclusiva que o cristão deve para com Cristo, que o libertou do pecado. Os cristãos foram libertos do pecado e foram feitos escravos da justiça. Ou seja, agora somos justos e justificados pelo sangue derramado por Cristo na cruz e agora somos libertos do pecado. E somos libertos de toda a condenação do pecado. Então, se há um inimigo de nossas almas apontarem para nós, você pecou, você está condenado? Não, porque agora eu sou servo de Cristo e servo da justiça. Fui justificado perante Deus através do sacrifício de Cristo. Agora eu não sirvo mais ao pecado e a Satanás, mas agora eu sirvo a um Deus vivo,
Há um Deus que me fala todos os dias quando eu abro a Bíblia, ao qual eu ouço a voz dele, lendo a palavra de Deus, lendo as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus agora se torna palavras vivas, a qual deve penetrar em meu coração e devo obedecer a esse Senhor. Antes nós obedecíamos ao senso comum. A vida é assim, você deve viver assim. Se a pessoa te traiu, largue ela. Se a pessoa te traiu, você deve maltratá-la. Se a pessoa te bateu, você deve batê-la, mas ainda não. Agora eu sou servo da justiça, eu devo ser diferente, eu devo ser um cristão diferente neste mundo corrompido pelo pecado. As pessoas devem ver Cristo em mim, e eu devo ver essas pessoas como uma agência missionária, a qual devo pregar a Cristo a elas. E elas devem ver que eu fui justificado, que eu não sou mais servo do pecado, mas agora eu sou servo de um Senhor vivo, de um Senhor que vive eternamente. Porque o mundo, meus irmãos, passará. Todas as coisas ficarão para trás, mas o Senhor sempre ficará conosco. É isso que nós devemos crer. A terceira consideração aponta para o paralelo. Os dois tipos de escravidão são progressivos. Versículo 19. Paulo diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza, e na maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Os cristãos antes ofereciam seus membros como escravos da impureza. Os cristãos ofereciam seus membros como escravos da maldade para a maldade, literalmente, vida sem lei e falta de lei. Os cristãos devem agora oferecer seus membros como escravos da justiça, conforme Gálatas 5,13. Os cristãos devem agora oferecer seus membros visando a santificação, literalmente, devem progredir na santificação. O que é santificação? É viver separados. É viver agora para Deus. É viver conforme Deus queira que vivamos. Se Deus diz, você não deve mentir, você não deve mentir. Se Deus diz, você não deve cobiçar as coisas do próximo, você não deve realmente cobiçar as coisas do próximo. Você deve viver em santificação, em separação. Você agora é escravo de um Senhor vivo, a qual lhe dá a vida, a qual lhe quer lhe dar vida. Você não é mais escravo da morte e das coisas do mundo que se perecem. O pecado agora não tem mais domínio sobre você, mas agora um Senhor vivo, que quer que você viva em santificação. Viva para as coisas a qual Ele nos ensinou e nos ensina. Agora somos servos da justiça, somos servos de Deus. Deixamos a maldade para trás, toda a impureza em que nós vivíamos, deixamos para trás e não devemos olhar mais para trás. Não devemos fazer que nem a mulher de Ló, que ao sair da cidade corrompida de Sodoma, olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Nós não devemos mais olhar para trás, para o pecado, mas agora olhar fixo para Cristo e vivermos em santificação. Vivermos para Cristo, que é a nossa justiça, é a justiça para a santificação. Agora temos um Senhor vivo, um Senhor verdadeiro. A quarta consideração aponta para o paradoxo. A liberdade é a escravidão, e a escravidão é liberdade. Versículo 20 e 22. Porque quando eras escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Os cristãos, quando anteriormente eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça, isto é, estavam livres da justiça. Os cristãos, agora libertos do pecado, são transformados em escravos de Deus. E ser escravos de Deus, meus irmãos, é receber várias bênçãos. É um paradoxo, né? Porque o que nós entendemos como escravidão é sempre
ruim, porque nós temos em nossas mentes a escravidão que nós conhecemos nos livros de história e há um passado bem recente. Mas ser servo de Cristo significa que agora nós temos um Senhor a quem devemos servir e servir fielmente. E Deus só tem coisas boas para nos dar, porque Deus é bom. Quando éramos escravos do pecado, nós sofríamos, vivíamos desesperados. Mas agora, sendo servos de Deus, escravos da justiça, escravos de Cristo, somos agora verdadeiramente livres, porque temos um Senhor que vive para toda a eternidade. Somos agora não mais frutos da morte, mas frutos para a vida. Devemos levar às pessoas essa nova vida, este poder a qual Paulo fala em Romanos, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas, o próprio Senhor Jesus Cristo, que todo joelho um dia se dobrará, mas felizes é aqueles que os joelhos se dobram agora, neste momento, e reconhece Ele como Senhor e Salvador, sem mesmo antes tê-lo visto pessoalmente, mas ter sentido em seu coração a sua presença, através do Espírito Santo. Meus irmãos, Cristo está no meio de nós, Cristo vive em nós, e devemos obedecê-lo, devemos obedecer a Deus Pai. Filipe vai dizer, depois de Tomé, Senhor, me mostre esse Senhor, me mostre a Deus. Jesus vai dizer, você tem andado há todo esse tempo comigo e então não tem visto o Pai? Se queremos agradar a Deus, devemos andar como Jesus andou. Porque em João capítulo 10, versículo 30, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Tudo o que Cristo fez e faz e nos mostra nas Sagradas Escrituras é a vontade do Pai para nós. Se queremos agradar a Deus, devemos andar como Cristo andou, em novidade de vida, em santificação, separados do mundo, agora vivos para Cristo. A quinta e última consideração aponta para o produto. A escravidão ao pecado gera morte. A escravidão a Cristo gera vida. O produto da escravidão anterior são coisas que envergonhavam. O produto, ou seja, o salário da escravidão anterior é a morte. O produto, o fruto da escravidão a Deus objetiva a santificação. O produto ou dom de Deus gratuito da escravidão a Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 23, que é o mais conhecido. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho essa analogia de Paulo perfeita. Porque se você tem um senhor, se você tem um patrão, certamente, se você trabalha para aquele senhor, se você é servo daquele senhor, se você é escravo daquele senhor, se você faz tudo o que aquele senhor diz para fazer, certamente você terá no final do mês o que você espera, o salário. Essa analogia é perfeita. Se nós somos escravos do pecado, se nós servimos ao pecado como o Senhor, nós receberemos o nosso salário, que é a morte. Então, se você trabalha para o pecado, pode ter certeza que esse senhor do pecado, ele é um pagador fiel. Ele vai te pagar no final, só que ele vai te pagar com a morte, com o sofrimento. Mas, se agora você vive em novidade de vida, se você foi regenerado, se você vive para Deus, se você deixou as coisas velhas para trás, e agora o seu Senhor e Salvador é Jesus Cristo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se temos a Deus como um Senhor, receberemos também o nosso salário. E o nosso salário é a vida eterna, é a felicidade, é a comunhão uns com os outros, é a certeza de onde Cristo está, nós estaremos. Então agora nós temos um Senhor a quem servir. E pode ter certeza, meus irmãos, o nosso salário virá. Como um patrão a qual espera o serviço de seus empregados para no final do mês ou início do mês pagar o seu ordenado, você também receberá o salário. Se você serve a um Senhor,
que é o pecado, você receberá o seu salário, que é a morte. Mas se você recebe o Deus vivo como Senhor e Salvador de sua vida, você receberá também o seu salário, que é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. E essa vida começa aqui, neste momento, quando vivemos em novidade de vida. Quando o nosso fardo pesado cai de nossas costas, a partir do momento em que olhamos para a cruz e cremos em Cristo Jesus, que pagou os nossos pecados, que lavou os nossos pecados pelo seu sangue, e que agora não há mais nada que possa nos impedir de vivermos para Cristo. Não há mais véu que nos separa do amor de Deus, da presença de Deus. Não temos mais um sumo sacerdote para que possamos levar os nossos pecados, mas agora temos acesso direto a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que é Deus na segunda pessoa da Trindade. E é a Ele que nós devemos levar constantemente os nossos pecados, pedindo: Senhor, perdoa-nos. E o Senhor é benigno e misericordioso, irá nos perdoar. E receberemos o nosso salário, que é a vida eterna. Então, meus irmãos, tenham isso em mente, que aqueles que trabalham para o pecado receberão o seu salário, mas aqueles que trabalham para Deus também receberão o seu salário. Uns será a morte eterna, outros será a vida eterna, na presença de Jesus Cristo, a qual nos traz a promessa, e temos a certeza dessa promessa se cumprir. Aonde eu vou, os levarei, e aonde estou, vós também estáis. Que possamos crer e vivermos em santificação, ou seja, em novidade de vida, através de Jesus Cristo, e que possamos, neste momento, refletir: quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso patrão? Quem é o nosso Senhor de verdade? Qual é o salário que nós estamos almejando? É o pecado ou é a graça? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. E possamos crer nisto. Deus abençoe a todos neste momento.